aqui na Life FM 107,9. Life Morning Show com Cleide Tinete. De segunda a sexta às 9 da manhã, aqui na Life FM 107,9. Life Morning Show com Cleide Tinete. Muito bom dia. Tá ligado o microfone? Ah, tá. Olá, muito bom dia. É um prazer, uma satisfação estar com você neste momento. A partir de agora, nós não estamos somente pelo rádio, pela frequência 107,9. Nós também estamos aqui pela página da Rádio Life FM. É um prazer estar com você mais uma vez nessa terça-feira, neste final de mês de abril, mas com muitas novidades para você que está na sua casa, para você que está aí de quarentena, para você que está nos acompanhando através do site, para você que acompanha essa live neste momento e para você que está aí, que vai acompanhar mais tarde. Hoje a gente tem um tema muito bacana, pensando, né, nessa situação que está todo mundo de quarentena. Muitos pais estão assim com os nervos, as flor da pele, com os filhos dentro de casa, né? Não sabe mais o que lidar, o que fazer. Pensando nisso, a Rádio Life FM trouxe, né? Está trazendo desde ontem uma série de entrevistas sobre violência infantil em família na quarentena. E então o que acontece? Devido a essa pandemia causada pelo coronavírus, que como consequência levou as pessoas ao isolamento social, muitas famílias buscam explicações, como lidar com seus filhos. E ontem a gente abriu, né, a entrevista da semana com a psicóloga Lúcia Gregório, falando sobre violência infantil. E hoje ela está aqui novamente, vai falar sobre o comportamento dos adolescentes nos dias atuais. Então quero que você participe, eu quero que você venha interagir, eu quero que você faça perguntas para Lúcia, que você compartilha essa live, que você envia para os seus amigos, talvez alguém que está passando por um momento delicado com o seu adolescente, com o seu filho que já está na adolescência ou vai entrar na adolescência, mas já encontra alguns problemas. E hoje ela está aqui para falar, para conhecer. Ela é mãe, gente, nem parece, já tem, olha, filhos já com uma idade bem avançada, mas nem parece, porque ela é uma jovenzinha, gente. Mas eu estou aqui com a psicóloga Lúcia Gregório, com abordagens psicanalítica e corporal morfoanalítica, e atende aqui em Adamantina na clínica do Instituto Humanizado e também em Bauru no Instituto Bauruense de Psicodrama. É isso mesmo, né, Lúcia? Isso mesmo. Olha só, e é um prazer, uma satisfação estar com você aqui nesta manhã, porque eu tenho certeza que você vai tirar dúvidas e vai trazer muitas dicas para os pais que estão nos acompanhando neste momento. Então, mais uma vez, seja bem-vinda aqui à Rádio Life FM, seja bem-vinda ao Life Morning Show. Bom dia. Bom dia, Cleide, bom dia, ouvintes da Rádio Life. E é isso mesmo, né? Estamos mais uma vez nesse encontro para a gente poder um bate-papo, tirar algumas dúvidas sobre esse processo da adolescência, e eu estou disponível, à disposição. Legal, muito bacana, Lúcia, muito legal mesmo. Ontem você trouxe assim um assunto interessantíssimo, né, sobre as crianças, né? Trouxe falando como é o comportamento, como que os pais devem agir com os seus filhos, que muitas vezes a criança guarda aquilo dentro dela, né? Ela vai guardando, ela vai cultivando aquilo e acaba crescendo com esses problemas dentro dela. E muitas das vezes o pai não entende. A mãe fala assim: olha, meu filho tem tudo, tem ótimos estudos, meu filho se veste bem. Hoje em dia, praticamente quase todos os adolescentes, né, Lúcia, tem um celular, né? Tem uma boa escola, estuda bem, tem os melhores, vamos dizer assim, um conforto em família na medida do possível. Mas ela não consegue entender. E muitos pais estão conhecendo seus filhos agora, nesta quarentena, que está em casa neste momento, né? Que está, meu Deus, muitas das vezes o filho estava sendo criado pela avó, tinha uma pessoa, mas nesse momento ela teve que dispensar. Nesse momento tá todo mundo em casa e tá o pai e a mãe cuidando do seu próprio filho.
Então vamos entender um pouquinho dos adolescentes, como agir com os filhos neste momento, como agir, né, vamos dizer, em 2020, com a adolescência que está tão avançada, que tudo é na base do imediatismo, eles não têm mais paciência, e com isso os pais também não têm paciência para lidar com os filhos. E o que você tem para começar a gente abrir esse leque, abrir esse bate-papo com as pessoas que estão nos acompanhando através do rádio, que só nos ouve, e as pessoas que estão nos acompanhando através dessa live? Então, como nós dissemos ontem, né, na entrevista, quem não assistiu ou não ouviu, pode assistir. Claro. Que na fase da infância, alguns conflitos que a criança tem, ela utiliza mecanismos de defesa, e o que ela faz com essa angústia, com esse sofrimento? Ela reprime. Ou ela coloca no mundo dela, no vazio, transporta esse sofrimento para um vazio, porque ela precisa de mecanismos de defesa para poder sobreviver diante dos conflitos que ela vivencia dentro da família. E na fase da adolescência, da pré-adolescência, já é para os adolescentes uma fase angustiante, de muitas mudanças, né? Sim. Mudança corporal, mudança psíquica, né? E os medos, as inseguranças. Na fase da pré-adolescência para a adolescência, vamos pensar que as nossas crianças têm uma idealização dos pais. Certo. E aí elas são construídas dentro delas essas crenças, tudo que o pai falou, o pai se torna o pai ideal, né? Aquele pai que as regras, o que foi internalizado, o que foi ensinado, o que foi construído, vai vir nessa pré-adolescência, vai sendo construída. Só que chega nessa fase, ela precisa construir o quê? A identidade dela. E ela começa a perceber que nem tudo que o pai falava é real, é verdade. Ela começa a desconstruir algumas verdades que ela construiu nesse desenvolvimento, né? Certo. Ela começa a buscar identificação lá fora. Vamos pensar, né? A criança aprende que não pode fumar, que não pode beber, que não... Ela aprende dentro de casa, ela tem essa formação, né? Sim. E aí ela começa a sair nos eventos, nas festinhas. Os amigos estão bebendo, as pessoas fumam. Então ela vai desconstruindo que aquilo que ela aprendeu, que não podia, não é tão assim. Tem pessoas que fumam e não acontece aquilo que ela aprende dentro de casa. Então ela desconstrói essa idealização desses pais. Ela começa a construir, buscar lá fora uma nova identidade para ela. Isso, ela procura no grupo, né? Nós vamos pensar na adolescência. Aonde ela vai se achar? Ela precisa achar um grupo do qual ela se identifica. Isso é muito angustiante, porque a partir dessa fase, ela não tem o pai e a mãe para segurar na mão e falar: vamos, filho. O avô, né, com quem ela cresceu. Ela precisa buscar encontrar isso sozinha. E aí ela precisa descobrir como, né, hoje, principalmente hoje, a realidade dos adolescentes, eles têm muita liberdade. Tem mesmo. A informática, né? O celular, a internet, hoje, o que a gente na nossa adolescência, na minha adolescência, era restrito, eles têm aberto, eles entram na internet, eles têm acesso a tudo. Sim. E saber o que eu posso, o que eu não posso. Porque na adolescência, vai também, é a busca da autonomia. Sim. Por isso que há esse conflito dentro da adolescência. Já não são os pais. A fala dos pais já não é a única verdadeira. Já não se torna, né? Eu tô chamando você de Lúcia, mas é doutora, né, gente? Pode me chamar de Lúcia, fica à vontade. Olha só, gente, deixa eu até voltar aqui. Já tô me achando que é a minha amiga, né? Né, doutora Lúcia? Eles acham assim... tipo assim, já não tem mais só a fala do meu pai, da minha mãe. Não é verdade absoluta. Exato. Eles contavam isso, né, até um certo período. Agora que eu já estou na adolescência, como a gente falou, como eu falei no início, eu já tenho um celular, eu já tenho novos amigos, eu já estou num grupo, eu estou crescendo, eu já estou me tornando assim um mocinho, uma mocinha. Não é tudo verdade o que eles estão falando. Não é a verdade absoluta, né? Eles começam a descobrir outras verdades.
Que aí vai precisar dessa estrutura interna que ele teve desde a infância. Por isso que, né, eu volto a falar da questão da comunicação, da presença dos pais na infância, porque é na infância que estrutura o ser. Filho. Né? Então, a senhora está querendo dizer, a doutora Lúcia está falando que começa a criança, não adianta depois de adolescente você querer resolver o problema. Porque a adolescência é uma explosão. Sim, a criança ela tá enraizando, você tem que criar tá raiz formando, dela, né? Vamos pensar, tá formando, é como uma árvore, né? Que você começa para ela ficar certinha, você vai pondo regras, vai colocando aquele suporte, a criança você vai dando regras, você vai comunicando, você vai precisar saber de que forma você não impõe. Porque a criança ela vai obedecer. Porque ela é criança. Ela tem medo, ela tem insegurança. E aqui o pai e a mãe é verdade absoluta. Mas na pré-adolescência, as outras verdades vão chegar. E se ela não tem uma estrutura desse diálogo, eu tô pondo regra, mas por que tá acontecendo isso? Para isso, sabe? Você vai formando essa criança para a adolescência, para quando ela vê essas outras verdades, ela poder lembrar, trazer dentro dela o conteúdo que os pais colocaram, para ela poder assimilar. Será que eu posso? Será que eu não posso? Então, quando eu imponho para criança, eu vou ter um adolescente rebelde, porque aí ele ali na adolescência ele pode. Sim. Ele vai ao momento que ele acha que ele pode enfrentar, que ele vai gritar, que ele vai bater a porta, não é? A adolescência. Sim, não claro, é isso? Com certeza. E ele já tá com essa mudança, porque assim, vamos pensar. Na adolescência, a criança, o adolescente quer sair, você fala assim, não, você é muito jovem pra... Sim. Você é muito novo pra estar saindo. Aí, de repente, você coloca a responsabilidade pra ele. Peraí, eu sou jovem pra poder ir numa festa e eu tenho que ter responsabilidade. Então, ele fica sem saber até que ponto ele pode e que ele não pode. Quem ele ouve, quem ele atende. Isso, porque tem a liberdade. Porque a criação hoje em dia é diferente, né, doutora? Na minha casa eu tive uma criação mais regada. Na sua teve um pouco de liberdade. Como agir neste momento? Que conselho os pais tem que dar neste momento? Eu vejo que nesse momento, doutor, né, essa é uma opinião minha, né? Mas a senhora vai poder me corrigir. A importância dos pais serem amigos dos filhos. E quando nós falamos dessa amizade, às vezes eu vejo muito esse questionamento. Eu não tenho que ser amigo do meu filho, eu tenho que ser pai e mãe. Sim, você tem que ser pai e mãe. Mas é importante esse jovem ter alguém dentro de casa que possa ouvi-lo, que possa escutá-lo. Sim. Não é? E se ele não tem, ele vai achar algum lugar, alguém que o escute. E se esse alguém, se ele tiver a sorte de achar alguém que ele escute, que ele se identifique, para poder ajudá-lo nesse processo, que é um processo doloroso, angustiante, ele vai... tudo bem, mas e se ele se identifique com alguém que é o oposto dos pais? Sim. Porque na adolescência tem muito esse comportamento provocativo, né? Eles vão testando os pais. Fazendo algo para chamar a atenção, isso, né? Eu quero ver até que ponto ele gosta, ele me ama. Inclusive, quando a criança, ela cresceu, ela foi desenvolvendo uma insegurança. Geralmente, a criança é insegura. A criança, como nós dizemos ontem, apática, que fica no mundinho dela, ela guarda essa agressividade dela, essa raiva dela, porque ela não teve espaço para poder expor isso na infância. Muita repressão, muitas regras. Sim. Na adolescência, tem uma explosão da agressividade. E tudo é muito intenso no adolescente. Se ele ama, não é? Ele fala tudo que pensa. Isso, ele ama com uma intensidade. Se ele tem raiva, ele tem uma raiva com muita intensidade. Se ele encontra alguém, um amigo, um relacionamento de amizade, ele se vincula muito com esses amigos. Então tudo é muito intenso. E ele, paralelo a essa intensidade, a essa explosão de novidades, ele está tendo um processo de luto também do corpo infantil.
Nossa, verdade. Olha quanta coisa bacana, gente. Talvez você está, né, passando por algum problema com o seu filho, um amigo, uma amiga. Compartilhe essa live para que ele também possa acompanhar. Hoje a gente está aqui com a doutora psicóloga Lúcia Gregório, falando sobre o comportamento e um bate-papo assim enriquecedor, né? E daqui a pouquinho a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso, como agir os pais neste momento. A gente já falou que os pais têm que ser amigo, não adianta querer se impor, como a doutora falou, eu sou pai, você tem que me ver como uma figura de pai e mãe, mas não é assim. Mas antes, doutora, eu quero dar aqui um bom dia para as pessoas que estão nos acompanhando através dessa live. A Daiane Cristina está dando bom dia, está falando que está sensacional. Ana Lúcia Teixeira está falando, Lúcia, excelente profissional, amiga, irmã, parceira. Uma honra poder trabalhar pertinho de você, amo. A Lúcia Prado, né? Lúcia, bom dia para vocês também, está nos acompanhando. O Paulo Souza de Salmourão está nos acompanhando, bom dia também. E a Valéria Anjos está falando assim, infelizmente, hoje em dia eles só buscam isso fora de casa. Nada do que falamos tem importância, muito triste. Exato, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão que a Valéria falou, que é uma realidade. O Aparecido Gomes Pereira está falando, bom dia, bom programa. Shirley Marques está dando bom dia de Tupã, muito obrigado nos acompanhando, obrigado pela sua audiência. Neide Bordini também, adoro o vosso programa. Fabiano Martins também está dando bom dia, Cleide, ótima terça-feira e bom dia para a doutora. E voltando, gente, o que eu estava falando, compartilha, é uma alegria estar com você. E a Mayra, nossa amiga, companheira aqui da Rádio Life FM, também está junto com a gente. E o Laércio Oliveira, bom dia, Jacira no Mato Grosso nos acompanhando. Olha só, muito obrigado pela audiência. É uma alegria estar com vocês nessa manhã num assunto tão importante que durante a gente está aqui de quarentena, eu sei que não é fácil, não sou mãe, mas eu acho que não deve ser nada fácil lidar com os filhos. Mas quando você tem uma amizade com seus filhos, quando você tira um pouco esse papel de pai e mãe e se torna amigo do seu filho, da sua filha, desse adolescente, tudo se torna mais fácil, porque ele vai ter você, por mais, né, doutora, que ele ouça uma palavra ao contrário. Mas quando ele tem a mãe, como a Valéria questionou aqui, infelizmente hoje em dia eles só buscam isso fora de casa. Nada do que falamos tem importância. É uma situação triste, mas eu vejo assim dessa maneira. Quando o pai, a mãe, ele está presente, ele quer saber, olha filho, como é que foi o seu dia, se importa com ele, como é que foi hoje na escola, o que você aprendeu, se saiu com os amigos, qual foi o assunto. O filho, na hora que, eu vejo assim, na hora que surgir uma oportunidade para fazer algo errado, vamos dizer assim, ele não vai fazer. Não é isso? Exatamente. E a Valéria, né, que ela questionou, então, Valéria, é bem isso mesmo, porque nessa fase eles estão buscando a identificação. Não que a fala dos pais não tenha importância, a fala dos pais já está internalizado dentro deles, desde a infância, né? Ele precisa buscar essa identificação lá fora para dentro dele ele analisar. É como se a estrutura psíquica do ser humano, ela precisa de uma elaboração para poder estruturar o que sabe, a escolha, porque a função, né, da vida é a autonomia. O adolescente ele busca essa autonomia para se tornar um adulto saudável, decidido do que ele quer, das escolhas dele. Então precisa, é saudável passar por esse processo do conflito interno, para não só a palavra do pai e da mãe ser a única, porque depois ele vai se tornar um adulto e tem outras possibilidades de descobertas. Sim. Ele precisa dessa autonomia. Então, essa lá fora, não que lá fora seja mais importante do que as dos pais, mas ele precisa buscar outra para comparar e analisar, porque ele vai buscar o que os pais pensam, o que os amigos pensam, o que a sociedade pensa, para ele internalizar os dois e ter o próprio pensamento. Verdade. A autonomia dele decidir por ele. Sim. E aí vai se tornar um adulto independente, um adulto saudável. Verdade. E o que a senhora tem, a doutora tem a falar sobre essa questão? Hoje em dia, a gente vê com os adolescentes muito nas redes sociais. Não só os adolescentes, mas os pré-adolescentes, as crianças. A gente vê se essa criança ela tá chorando, se a criança tá fazendo uma birra, se a criança ela tá no estresse, o pai
tá aqui o celular, já pega o celular. Não, para você ficar quieto. O que a senhora tem a senhora, como na questão, na visão psicológica, o que a senhora tem a dizer sobre essa questão? Porque vamos dizer assim, é muito delicado falar isso, porque cada um tem uma opinião. Sim. Mas na visão como psicólogo, o que isso pode trazer? Porque nesse momento poderia o pai tirar um momento, a mãe, para estar conversando, fazer uma brincadeira, fazendo algo diferente, que dá para fazer muita coisa em casa, mas ela dá o celular. Então, nós pensarmos na criança, se ela tá chorando, se ela tá fazendo uma birra, ela tá querendo uma comunicação. Ela tá dando um sinal que ela quer algo. E se o pai ou a mãe dá o celular, vamos pensar o que acontece na psique dessa criança. Ela vai reprimir o que ela tá sentindo. É uma troca. Ela não vai conseguir falar, vivenciar o que ela está sentindo. E aí essa angústia, ela vai continuar dentro dessa criança reprimida. E aí é que vem a questão ou na adolescência ou na vida adulta. Às vezes no atendimento com o adolescente, eles dizem assim, eu tenho uma angústia, um sofrimento, uma tristeza dentro de mim, eu não consigo, não tem explicação, não tem compreensão. Nem ela se entende. Nem ela sabe o que está acontecendo. Ela só sente essa angústia, esse sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento está lá atrás. Naquele momento que a criança chorou e precisava dessa presença, né, desse pai ou dessa mãe para suprir o que ele precisava, e ele substituiu, ao invés da presença dos pais, deu um brinquedo, deu um celular, e aí fica dentro. Então a orientação. Eu sei que hoje nós vivemos num ritmo acelerado, compromisso, trabalho, mas nós precisamos priorizar a família, né? Se nós não estivermos dispostos a ter um problema lá na adolescência, lá na vida adulta, nós precisamos encher as nossas crianças de afeto, de cuidado, de carinho. Ter um tempo para eles. Colocar eles como essa prioridade. Prioridade. Nós pensamos, não, eu quero dar um bom estudo pro meu filho, eu quero dar uma boa faculdade. Estou trabalhando para isso. Isso. Olha, lá na faculdade, você vai ver esse jovem numa angústia profunda. Um vazio. Uma depressão. Olha a depressão. Quantos universitários em depressão? Porque tem um vazio dentro deles. E esse vazio, em terapia, ele vai acessar a falta que ele teve lá nos primeiros cuidados. Lá com 1, 2 aninhos, ele vai trazendo, a partir do trabalho psicoterapêutico, uma angústia da falta de um olhar, de um cuidado, de um afeto dos pais. Isso não tem como, nós vamos só reprimindo tudo dentro de nós. Quando na vida adulta, se não for trabalhado em terapia, vai reproduzir, vai manifestar em forma de depressão, ansiedades, crises de pânico. Até mesmo suicídio. Suicídio. Né? E aí, às vezes, uma falta de afeto que o indivíduo não teve lá na infância. Olha só, a senhora está falando, pensando aqui, né? Quanta coisa simples um pai, uma mãe pode fazer para ter um bom filho, né? Como a senhora mesmo falou, a gente hoje, o pai, a mãe fica preocupado nessa questão de dar um bom estudo, dar o melhor para o seu filho, mas algo tão simples, né? Que você pode fazer aquela atenção, aqueles minutos estar com seu filho, poder abraçar, olhar olho no olho, beijar, falar o quanto você o ama. Isso é de grande importância, não é? Sim. E é a qualidade do cuidado dos nossos filhos que vai refletir uma boa adolescência. Porque eles não então se eu der carinho pro meu filho, ele não vai ter as angústias da adolescência? Sim, porque as angústias fazem parte do crescimento, crescimento, né? Crescer dói. Sim. Né? E deixar de ser criança para se tornar adulto, que é o processo da adolescência, por isso que vivenciamos o luto, né? A perda do corpo infantil pro corpo adulto. Aí de repente nós vamos ver, né? Aquela menina que era uma criancinha com
num desenvolvimento com um corpo de mulher, mas ela ainda tem uma estrutura psíquica de criança. E aí ela fica nesse processo adulto-criança. Não é? E hoje as meninas, os meninos, eles estão se desenvolvendo, amadurecendo muito cedo fisicamente. Né? Você olha, nossa, que mulherão. E aí vai perguntar a idade. E aí você vai, isso mesmo. E é um sofrimento para elas e para eles. Porque eles não sabem em que lugar que eles ficam. Do adulto, do jovem ou da criança. Verdade. E aí é o processo de angústia natural, normal, que precisa ser acolhido por nós pais. Com certeza. Então, neste momento que estamos de quarentena, a senhora, né, na visão da senhora como psicológica, o carinho, a atenção, o afeto, aquele momento em família é essencial, fundamental para o desenvolvimento, para chegar a um adulto com excelência, vamos dizer assim. Isso, porque eles estão também vivenciando, né, nessa quarentena, nessa pandemia e nesses excessos de informações do perigo, do risco. Sim, O medo. Porque eles têm sonho, eles têm projetos. E aí? Não é? E a adolescência é a fase deles se acharem imortais, não é? Dos desafios, não é? E de repente estamos nos deparando com algo que nos mata, não é? Então isso gera uma angústia. Então o diálogo. Tá dando tempo pra gente agora em casa, né? Se conhecer. Utilize esse momento para você conhecer teu filho, para vocês conversarem, para deixar ele chorar no seu colo, para você poder falar da sua adolescência também, porque na adolescência dos nossos filhos nós entramos em contato com a nossa adolescência e algumas angústias que nós vivenciamos lá, nós inconscientemente nós projetamos nos nossos filhos. Então, fala da sua adolescência para eles. Conta, né? Conta, isso. Partilha. Então, dê um tempo para os seus filhos. Eu acredito, né? Eu tô falando agora do meu pensamento. Sim. Que é uma fase importantíssima para nós, família, nos conhecermos melhor. Com certeza, eu também concordo com a senhora está falando neste momento. Eu concordo que é uma fase assim de extrema importância para você conhecer o seu filho, para você ter aquele momento de privacidade, mãe, filho e filha, para você ter aquele momento de fazer uma atividade física junto, para você saber quais são os sonhos, os projetos. Se o seu filho tem uma dificuldade na escola, esse é o momento de você como mãe, como pai, estar sempre pronto para ouvir. Porque o que eles mais querem neste momento é ouvir, porque a gente ouve histórias assim de adolescentes querendo tirar a própria vida, adolescentes saindo de casa, adolescentes conhecendo outras pessoas pelas redes sociais, indo embora. Mas por quê? Na verdade, não é um sentimento de amor, vamos dizer assim, de um homem e de uma mulher. Não, é porque ele encontrou naquela pessoa, agora também é a minha opinião, sim, a figura de um pai, de uma mãe, tá encontrando o carinho, o amor, o afeto, que muitas das vezes não tem na sua casa, infelizmente. Talvez você tenha o seu filho, a sua filha como uma rival, mas na verdade ele é o seu filho, ele é o seu amigo e você pode se tornar o melhor amigo do seu filho, principalmente neste momento, não é isso, doutor? Isso, algumas queixas que chegam até a clínica, principalmente no caso, né, que nós não vamos entrar nesse campo agora, sim, do suicídio, ou do sim, pensamento, ou da ideação. Quando você questiona assim, essa tristeza, quanto tempo? Ah, faz tempo. Às vezes eu atendo um adolescente de 15 anos, ele fala desde os 14, dos 13. Já conversou com a sua mãe sobre isso? Não, ela nunca percebeu. Olha só. Então, ficar atento. Dar a liberdade para os nossos adolescentes ficar no espaço deles, no quarto deles, mas também, de vez em quando, ir lá, bate na porta. Fala, vamos conversar, olhar nos olhos dos adolescentes, para eles poderem olhar, o olho, né? O olho é o espelho da alma, né? Sim. Então, se você olhar mesmo no seu adolescente, no seu filho, na sua filha, você vai conseguir decifrar algo. E isso é grave, né? Porque, sim, eu entendo, porque a falta de tempo dos pais, né, em busca de realmente de manter esses filhos bem, né, com uma boa escola, com um bom celular. Para um pouco, desacelera um pouco. Será que nós
essa quarentena veio nos ensinar muito. Nós estávamos correndo demais. Verdade. Não é? Verdade mesmo. Eu acredito que nós teremos teremos o antes e o depois do corona. Sim, com certeza. Né? Porque alguns valores que nós tínhamos perdido, nós estamos vendo que faz falta. Com certeza. Abraçar um amigo, visitar o avô e a avó, não é? Sim. Fazer uma festinha juntos, estarmos juntos. Então, eu acredito que é um momento de uma evolução interna, como ser humano mesmo, né? Sim. Pais, de filhos e é um momento para você até mesmo se conhecer, né? A gente está falando deste momento de filhos, né? De adolescentes, mas também é um momento de você se conhecer, né? Olha, é um bate-papo muito enriquecedor. A gente já está chegando aos minutos finais, né? Amanhã a doutora está de volta, a doutora Lúcia Gregório vai estar de volta aqui com a gente. Ela vai estar trazendo outro tema de extrema importância, que é a agressão verbal, gente. Ainda mais agora você está dentro de casa, porque quando você recebe uma agressão verbal, às vezes você bate a porta, sai, vai pra rua, vai pra um amigo, pega o carro, volta pro trabalho. Mas e agora? Pra onde você vai? Então, amanhã você vai aprender como vencer isso, como lidar com essa questão, como vencer esse momento, como você ficar bem na sua própria casa, fazer, vamos dizer assim, dela um seu lar um paraíso, de certa forma. Você vai conseguir, não é impossível. Mas tem mais gente nos acompanhando aqui, ó. Estamos com a Isabel Cristina Facina, ela está dando bom dia, Cambé, Paraná, muito obrigado pela audiência. Também estamos com a Lilian Cristina Marques, bom dia para você, Lilian, obrigado pela sua audiência. E mais uma vez eu peço para você, compartilha, envia para aquela sua amiga, sabe aquela amiga que agora está nesse momento de quarentena, liga pra você, faz chamada em vídeo, chorando, que não sabe como lidar com seu filho, que de repente seu filho adolescente, ela descobriu agora nessa quarentena que ele tem um vício, que ele não está indo bem na escola, que agora que a mãe teve que ir lá buscar novamente a matéria pro filho fazer em casa, descobriu que ele não estava indo pra aula como ele saía todos os dias, de repente ficava com os amigos em algum canto. Tá aí uma oportunidade para você compartilhar essa live, porque a doutora trouxe assim um assunto e a conversa, o bate-papo de hoje foi enriquecedor, porque está te dando dicas, ensinando você ser amigo do seu filho, ensinando você a ouvir os sinais que ele está dando todos os dias. E eu gostei muito que a doutora falou essa questão nos olhos, né? Os olhos, eu vejo, eu também tenho comigo, doutora, que o sorriso não está nos lábios, está nos olhos. Mesma coisa quando você está vendo uma pessoa triste, angustiada, depressiva, precisando de algo, é só você olhar dentro dos olhos dela. Muito bacana. Eu quero mandar um beijo também carinhoso para Karen Benete Aguiar, nossa parceira que tem o programa Karen à Mesa com o Pai, aqui na Rádio Life FM, todos os sábados, das 7 às 9 da manhã. Bom dia para você, Karen. Obrigada, Karen. Também tem uma filha adolescente, já tem um moço também, está nos acompanhando. Quero agradecer. Mas, doutora, eu gostaria que a senhora mais uma vez deixasse um conselho para os pais, ou de repente esse adolescente não está sendo criado pelos pais, pelos avós, pelos tios, já não tem mais essa figura de pai e mãe, mas tem o pai e a mãe nessa figura, né? Mas eu gostaria que a senhora deixasse um conselho, como lidar, já que estamos em quarentena. A gente acredita que está acabando, mas o convívio em família é para sempre, ele é eterno, né? Então eu gostaria que a senhora deixasse uma palavra para esses pais neste momento. É como você mesmo disse, né? Nesse momento que os pais estão conhecendo os filhos, né? Nós estamos dizendo nesse conhecer das atitudes, né? Desse afeto. Agora, há sempre uma oportunidade para a gente reaprender, né? Nós estamos sempre em processo de evolução, né? Sim, com certeza. Então, tem esse momento agora para você, de repente, começar ou recomeçar uma nova forma de se relacionar com teus filhos ou com teu neto. Porque é importante dentro do ser humano, porque às vezes, como você mesmo disse, tem crianças que foram criadas pelos tios, pelos avós. É ter alguém que construiu afeto com ela, né? Um objeto amado.
alguém que o amou, que o cuidou, independente da figura, pai e mãe. Isso é muito importante. Se ele recebeu cuidado, se ele recebeu o afeto, ele se torna uma pessoa saudável também. Então, que possamos reaprender ou aprender agora nessa fase de lidar com os nossos adolescentes. Através do diálogo mesmo, como eu sempre tudo, né? Reforço isso do diálogo, da escuta. Dê um tempo para ouvir. Paciência, né, doutora? Doutora, a paciência neste momento é fundamental, né? Fundamental. E preencha o teu adolescente de afeto. Quem disse que eles não gostam de ser amado, ter carinho, ser beijado? Abrace o teu filho, traz para junto de você. É o amor. O que nos une é o amor, é o cuidado, é esse vínculo que é eterno. Com certeza. Verdade, muito bacana. Olha, doutora, eu quero agradecer a senhora por este momento tão precioso. Porque para mim é de preciosidade quando se fala em família, que eu prezo muito, em questão de filhos, adolescentes, que eu acho que é uma das fases mais difíceis, né? Que é a fase que o adolescente está se descobrindo para se tornar um adulto, né? E de acordo com o seu desenvolvimento familiar, é o adulto do futuro, né? Eu sou hoje o reflexo da criação dos meus pais, quando criança, quando adolescente. Então, e o bem que a gente está buscando hoje, né? Através dessa entrevista, desse bate-papo, é um bem para ser assim, para todo sempre, na sua casa, que daí vai refletir amanhã você casado com seus filhos, enfim. Mas compartilha essa live, manda para todo mundo assistir mais tarde. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E amanhã a doutora está de volta falando sobre agressão verbal a partir das 10 horas da manhã. Mas mais uma vez, doutora, muito obrigado. A senhora tem algum contato que possa estar passando aqui pra gente? Se caso alguém queira entrar em contato com a senhora, ou alguma página, Instagram, Facebook, fica à vontade, por favor. Tá bom. Nós temos a página da Clínica Dual, que é onde eu faço atendimento aqui em Adamantina. Também tem a minha página, psicóloga Lúcia Gregório, né? Pode entrar lá, acessar, mandar mensagem inbox. E tem os meus contatos lá também, tanto na página Dual, que é na rua Schmidt Vilela, número 15, próximo ali onde teve a inauguração da delegacia. Sim. Perto do Corpo de Bombeiro, por ali, por aquela localidade. E tem o meu celular também. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que é o 18997597697. Muito bacana. E olha, tem mais um recadinho. A Karen Benete Aguiar está falando assim, olha, é tão difícil a tarefa de demonstrar o amor, mesmo sem aprovar todos os comportamentos. Que tarefa dos pais. Verdade. Isso que é o amor, né? É isso que é o amor. Porque não é a gente amar quando nossos filhos fazem tudo o que a gente quer. Ou que a gente acha que é certo. O amor é isso, e né? pais, não adianta. Vou deixar aqui vou fechar para você refletir. Nem tudo que nós falamos era a nossa verdade. Verdade. Eles vão doutora. descobrir a forma de pensar e isso que é importante. Eles trazerem lá de fora e aí que vem a questão do diálogo. Se eles trazem de fora aquilo que gerou um conflito dentro deles diante das nossas verdades, vão poder conversar sobre isso e aí ele vai descobrir a dele. Nada melhor do que você ter um jovem que ele sabe o que ele quer. Verdade. Ele escolhe a faculdade que ele quer, os amigos que ele quer, que ele sabe, porque ele vai se tornar um adulto saudável. Sim. Se eles fazem o que nós queremos, nós corremos o risco deles crescerem um adulto infantil. Exato, eu já vi muitos adultos, muitos passado dessa fase, falando, puxa, eu tô estudando isso porque é a vontade do meu pai, mas eu não quero isso. É um adulto, angústia. É um jovem frustrado. Sim, né? É uma angústia quando você não tem as suas próprias escolhas. Sim. Eu escolho porque meu pai e a mãe achavam que era o correto. Nada mais saudável, isso na clínica os pais ficam desesperados quando eles ouvem isso, mas nada mais saudável o seu filho saber o que ele quer. Verdade, com certeza. Né? E aí você vai perceber que o que ele quis foi bom e é algo bom. Então, você vai deixar ele voar. Pra onde ele for, ele vai saber as escolhas dele. Porque nós não vamos poder estar o tempo todo com eles
nas baladas, na faculdade, na universidade, né? Então ele vai levar esses conteúdos. Nossa, muito legal mesmo. Olha, doutora, muito obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Foi um prazer estar com a senhora nessa manhã, tá bom? Olha só, a gente vai ficar por aqui, mas eu tenho mais um recadinho. Ana Maria Guarese está falando assim: amando essa live. Beijos a todos vocês. O Cláudio Martins acabou de entrar, mas para você que está chegando agora, gente, continue compartilhando essa live. Vamos espalhar esse amor em família. Vamos enviar essa live para os seus amigos. Continue na nossa programação. Daqui a pouco está chegando o Jornal do Meio-Dia com o Caco de Oliveira. Hoje também tem um bate-papo muito legal. Tem 2 entrevistados. Daqui a pouquinho eu vou estar falando, você que vai estar na frequência, vou estar passando para você que está junto. Mas você vai começa a seguir a página, que você vai ouvir o sinalzinho quando começar o Jornal do Meio-Dia, a partir do 12:30, com entrevista, mas 12:00 o Caco chega com você. Muito obrigado mesmo, foi um prazer. Amanhã, às 10 da manhã, a gente já está com você novamente. Já põe aí o celular para despertar, porque a partir das 10 horas da manhã a doutora Lúcia Gregório está de novo aqui falando sobre agressão verbal. Você não pode perder. Para você, excelente manhã de terça-feira, uma tarde maravilhosa, ó. Grande beijo, até mais. Tchau, tchau.